Olá, queridos amigos, muito bom dia. Às vezes nós confundimos o que o Evangelho nos apresenta como bem comum com o comunismo. Há uma diferença imensa, intransponível entre bem comum, no sentido do Evangelho, no sentido dos Atos dos Apóstolos, e o que é comunismo. A gente precisa estar muito atento a isso, porque a gente vai desvirtuando o Evangelho, desvirtuando o que Cristo ensina. Isso é próprio dos orgulhosos e é próprio daqueles que não querem investigar a verdade. Então vamos ter cuidado com isso. O comunismo ele prega uma igualdade fictícia e falsificada. E a gente deve estar muito atento para não cair nessa falsificação. Porque a gente acha que está tudo igual, tudo do mesmo jeito. Não. Quando nós olhamos diferenças, as diferenças são complementares. Quando nós olhamos hierarquia, não é um domínio de um sobre o outro. A gente percebe que o marxismo, o comunismo, sempre coloca essa guerra de um para com o outro. Do homem contra a mulher, do hétero contra o homossexual, dos pais contra os filhos, dos ricos contra os pobres, e por aí vai. Essa guerra é interessante para eles, porque vai tirando o foco das coisas mais importantes e deixa as pessoas se degladiando enquanto eles vão pensando no bem deles, no bem falso, que não é um bem. Isso é muito interessante. Enquanto, entre aspas, nós ficamos nos degladiando uns com os outros, eles estão lá decidindo destruir a nossa vida e fazendo leis e fazendo planos maquiavélicos para acabar conosco. E a gente discutindo como bobos. Sem estudar, sem rezar, sem dobrar os joelhos, sem investigar a verdade. Então tenhamos muito cuidado com isso. O bem maior são os bens espirituais, onde nós compartilhamos e eles se multiplicam. Os bens materiais nós podemos sim fazer caridade com eles, não filantropia, não apenas um dar por dar as coisas, mas dar aquele algo material com um sentido, cheio de amor, cheio de generosidade, cheio da caridade verdadeira. Então esse bem que nós devemos buscar. Esse bem só existe quando nós estamos juntos, unidos ao bem maior que é Deus. Senão todos os bens serão efêmeros, passageiros, e nem serão bens de fato, quando nós estamos afastados do bem maior. Às vezes serão bens, aparentemente, mas muito viciados, porque estamos buscando a nós mesmos, e não agradar a Deus, e não dar a vida e gastar a vida pelo outro. Então, infelizmente, hoje, a gente percebe muito essa busca do materialismo. Nesse período de política a gente percebe muito isso, uma fixação, não é só agora não, é de décadas isso, não é só no Brasil não. A fixação parece que tudo gira em torno da economia, tudo. Aonde é que nós chegamos? Aonde o dinheiro se tornou um Deus. E aqui não é uma pregação contra o capitalismo não, certo? Porque o capitalismo ruim é aquele capitalismo selvagem, Esse é ruim. O capitalismo pelo capitalismo, não. O livre mercado absoluto, que eu não sei nem um país que tenha isso como real, O livre mercado absoluto, eu não conheço, Eu desconheço. Então, mas o comunismo sempre foi condenado pela Santa Igreja. Sempre. E também o capitalismo selvagem. Mas às vezes a gente escuta tantas pessoas dizendo: não, mas tem um bom comunismo. E por que existe esse pensamento? Porque através da KGB, de tantos outros organismos, de tantas outras artimanhas, a teologia da libertação, ou seja, a falsificação da tradição da igreja, a falsificação das escrituras, a falsificação do que diz o magistério, a falsificação do que pensa Cristo, do que ele falou,
foi sendo colocada pela teologia da libertação. E as pessoas hoje ficam confusas, porque as pessoas usam as palavras dos papas, usam as palavras da Bíblia em prol dessa falsa, e não tem nada de libertação, é a ideologia da libertação. E alguns começam a citar documentos onde o Papa João Paulo II, São João Paulo citou, né, que havia uma parte boa, e usam esse pequeno fragmento para dizer que a teologia da libertação aqui na América Latina é boa, é sadia. Não, nós vemos que a teologia da libertação aqui no Brasil, em especial, ela é de cunho marxista, sim. Ela foca o pobre em si mesmo. Ela foca o material em si mesmo. É o discurso de preferência pelos pobres, mas não no sentido profundo que a igreja ensina. Não é ver que o pobre tem uma alma, tem valores, tem sentimentos, tem um destino eterno, almeja o céu. E nós ficamos nesse reducionismo, como se o pobre só precisasse de pão material. Claro que precisa das coisas materiais, eu não estou negando isso, eu não sou alienado. Então vamos ter cuidado, porque nós queremos lutar pelos bens passageiros e esquecemos dos bens eternos. Nessas eleições, vamos dobrar mais os nossos joelhos. A gente discute muito pela internet, fica brigando, mas o nosso joelho, a nossa boca, o nosso olhar muitas vezes não está no céu. E é uma vergonha que as pessoas que às vezes ficam brigando não conhecem o que é nazismo, não conhecem o que é comunismo, não conhecem o que é fascismo. São um monte de palpiteiro de internet, xingando um outro e não sabem muitas vezes de nada. Nunca leram livros, só leram livros marxistas das escolas e se acham os doutores sabichões. Meus irmãos, vamos rezar, vamos estudar, vamos parar de palhaçada na internet. Vamos parar com isso. Deus não quer isso. Isso é palhaçada. A gente não dobra o joelho, não estuda e fica dando palpite por aí. Tenhamos cuidado. Isso é imoral. Isso é pecado também. Shalom.